mulheres, vamos voltando aí, mais surpreendente, mulheres surpreendentes, nós estamos recebendo hoje a Neuzeri. Ela tá falando sobre como que a gente pode conectar com os nossos filhos. A gente já falou das causas, né? Por que a gente perde essa conexão? Muitas vezes é porque a gente tá cansada, sobrecarregada, ou então a gente não tá no tempo presente, a gente tá pensando no passado ou pensando no futuro, ou então também a gente fica confusa porque a gente não tem conhecimento. Então, se você é uma mãe que tá com dificuldade de conectar com seu filho, para e pensa, por que eu tô tão desconectada? Eu tô cansada? Eu estou pensando lá atrás ou pensando lá na frente, ou eu estou, não sei como lidar com as coisas. E aí ela falou também o que era conexão. E você fazer com que o seu filho se sinta pertencente daquele momento, daquela ação. E nós já falamos também sobre a prática. O primeiro, encorajamento, e a segunda é a firmeza e a gentileza. Pessoal, ao mesmo tempo. Ao mesmo Firmeza tempo. e gentileza ao mesmo tempo. Ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Vamos para a terceira questão. Para a questão seria a... Ah, tá. Deixa eu só colocar aqui. Por exemplo, você pode negar algo para o seu filho ou impedir que ele faça alguma coisa de maneira gentil, sem você gritar, sem bater e sem humilhar. Meu Deus! Passa a senha. Ô, Letícia, mas você sabe que isso é você derrubar aquela crença de que a criança precisa sofrer para aprender. A gente veio dessa geração. É isso mesmo. A criança, isso é uma crença. A criança precisa sofrer para aprender. Isso é crença. Né? Isso é um padrão que a gente vai trazendo. Por isso que quando eu fui... eu fiz a minha escolha de educar sem bater e não estava dando conta, porque eu sofri tudo isso na infância. Então, isso ficou internalizado em mim. Então, inconscientemente, eu ia repetir tudo. Mas eu não queria dentro de mim, não, eu não quero bater. Mas como? A primeira forma de resolver isso foi olhar para tudo isso que eu vivi. E isso você tem que buscar ajuda, é óbvio, né? Buscar um terapeuta, um coach, investir um livro, né? De repente você pode buscar um livro que vai te ajudar nisso. E é isso. E a outra questão é validar o sentimento. Validar o sentimento da criança. Como que você faz isso? Demonstrando empatia, né? Porque quando você valida o sentimento... você vai ter essa empatia pelo que ela está sentindo, e quando você tem empatia com a criança, quando você só fala uma simples frase assim, a mamãe entende que você está sofrendo, que, por exemplo, a criança machucou o dedo. Ah, não doeu nada, vai passar, quando casar, sara. Não, a mamãe entende, né, filho? Deve ter doído muito, né? E quando a mamãe era criança, a mamãe também machucou o dedo, machucou o joelho, e a mamãe chorou tanto, dói, né? Você se conectou né, com a criança. Quando você valida o sentimento dela, você se coloca no lugar. Né? Como o Daniel Goleman, né, que é o precursor da inteligência emocional, ele fala assim... que é como se você se colocasse no lugar da pessoa e você sentisse a dor dela. E quando você se projeta para esse lugar, você se conecta automaticamente. Então, valide os sentimentos dele dizendo, eu imagino como você está se sentindo, eu imagino como você ficou triste com essa situação, né? Por exemplo, um coleguinha bateu em você, bateu no seu filho. Poxa, filha, a mamãe entende que você deve ter ficado muito triste do seu amigo bater em você, né? Mas quando a mamãe era criança, aí você compartilha um sentimento. A mamãe também passou por isso, não é fácil. Acolhe, abraça, né? Então, tudo isso faz tanta diferença, né? Eu detesto, nossa, eu tenho assim que, me segurar quando eu ouço alguém falando assim com a criança. Para de chorar que você está chorando à toa. Não é à toa, gente. A criança não é doida. Ela não vai chorar.
né? Se ela tá chorando, mesmo que a gente achar que é pirrasca e tal, ela tá chorando porque ela tá querendo te transmitir alguma coisa. Sim. Enquanto você não parar e não pode até ser, gente, um chorinho que a gente acha que é, né, aquelas lágrimas de crocodilo e tal, mas aquele sentimento, aquele comportamento tá querendo dizer alguma coisa. Então, pelo amor de Deus, para entender. Não é porque teve uma pergunta. Gente, teve uma pergunta tão interessante esses dias que a mãe mandou assim, falou assim: o meu filho chora descontroladamente depois que eu chego do trabalho. Ou seja, essa criança ficou o dia todo longe dessa mãe. Aí a mãe chega do trabalho, ele chora, 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 chora. É uma criança de menos de 2 anos. Aí eu lembro que não foi no meu perfil, foi num perfil que eu estava vendo, e aí a moça respondeu assim: você já parou para pensar que essa é a forma dele demonstrar que estava com saudade de você? Aí eu quase chorei quando eu li. Gente, isso dói a alma. Dói a alma. E muda tudo. Muda tudo. Quando você se coloca no lugar do seu filho e você começa a olhar o que está por trás do choro, o que está por trás daquele mau comportamento, né? Sempre entre aspas, porque um mau comportamento muitas vezes foi a única forma da criança demonstrar se sentir importante. Porque ela sabe que quando ela se comporta mal, você para o que está fazendo para repreender ela. E aí já se estabeleceu uma crença, né, de que toda vez que ela se comportar mal, você vai olhar para ela. Isso dói a alma. Isso dá vontade de chorar, assim, juro. Eu não sei, mas isso me machuca, sabe? Quando eu começo a olhar nessa dimensão. Né, do quanto a criança está pedindo socorro, né? E é muito interessante. Uma outra coisa também que eu vejo muitas mães falando é assim: nossa, mas esse menino, quando está na frente das pessoas, na casa da avó e tal, esse menino é uma bênção. Quando chega aqui em casa, parece que liga alguma coisa nele. Gente, na sua casa é o lugar que seu filho tem permissão para ser livre, para ser ele mesmo, sem julgamento. Então, se na sua casa você não permitir o seu filho fazer o que ele precisa fazer, as birras, ele vai fazer aonde, gente? Né? Se ele não tiver... É o único lugar que ele tem segurança, né? Ele tem segurança para fazer. Eu amo sair com os meus filhos. E aí a gente dá um determinado horário e ele fala assim: mamãe, vamos para nossa casa? Gente, isso para mim é só como se eu te amo. Porque quando eu era pequena, eu não queria voltar para casa. Eu queria ficar na casa das pessoas. Eu me senti... Eu não queria voltar para casa. Porque lá em casa ia ser um trem que eu não queria. Então, quando hoje eu ouço os meus filhos pedindo para vir para casa, gente, e na hora que ele chega, nossa, mãe, é que bom chegar em casa. Gente, eu fico tão feliz, tão feliz. Faltava o pertencimento, né? Você não tinha... Meu celular tá acabando a bateria, vou ter que segurar ele agora. Eu tô segurando o meu também. Vou ter que segurar, porque tá acabando a bateria. Nossa, mulher fala demais. É bem interessante isso que você falou sobre essa questão de que você não gostava de voltar para casa porque você não se sentia pertencente àquele lugar. Era só briga. No meu caso, né? No meu caso era só briga. Minha irmã e a minha mãe era uma guerra. E eu não tinha paz. Então, toda vez que eu ia voltar para casa, eu ficava triste. Isso, né? O nosso lar tem que ser um lugar prazeroso, aconchegante, né? O meu filho ama vir para casa. Graças a Deus. Então, eu lembro disso, né? Eu tenho essa lembrança. Ele fala assim: não, mamãe, eu não quero ficar. Eu quero ficar em casa. Eu não quero sair. E eu fico feliz, sabe? Dele demonstrar esse sentimento, porque... Eu falo assim, aí eu entro, né? A mamãe entende que você gosta de ficar em casa, eu também amo ficar em casa, mas a gente precisa passear, conhecer pessoas. Esses dias a gente foi no shopping e aí ele falou assim, aí eu fui levar minha mãe, minha sogra e a minha sobrinha e ele, né? Fomos pro shopping, que a minha mãe tava aí, a gente queria passear, né? Aí ele falou assim, mas eu já conheço o shopping. Aí a minha sogra falou assim, Davi, você precisa sair para conhecer outros lugares. Mas eu já conheço o shopping, mamãe. Aí ela falou assim, mas você tem que
quantos lugares você conhece, né? Aí ele falou assim, eu conheço o supermercado Pantoja, o supermercado Enxuto, e foi falando o nome de todos os supermercados. Aí a minha sogra falou assim, nossa, Davi, você conhece mais supermercado do que eu não aguentei. É muito bom, gente. Eu vou falar pra você, assim, que às vezes algumas mães vêm compartilhar comigo, assim, mas é muito difícil criar nessa abordagem que você cria, eu não tenho tempo, tal. Eu falo assim, eu entendo. Eu entendo porque você tem uma outra carreira, uma outra profissão. Eu falo assim, o Davi, ele é o meu laboratório. Tudo que eu estudo, eu aplico na nossa relação. Então, para mim é mais fácil. Mas eu digo também que não é impossível, porque não é você ficar ali o dia todo com seu filho, não. É você mudar a sua postura, a sua forma de ser, de agir, de olhar para ele. Tudo isso já vai fazer diferença, né? Agora, outra questão, outra ação. Faça perguntas ao invés de você dar a resposta. Fazer perguntas curiosas. A gente tem mania de falar o que a criança deve fazer, porque a gente vem do padrão de eu tô mandando, você obedece. A gente replica isso, né, na nossa vida. Então, de repente, por exemplo, você vê os brinquedos todos espalhados na casa e você fala assim, filho, qual é o nosso combinado sobre os brinquedos? E não responde. Se segura para não responder. Né? Deixar ele pensar. Aí ele vai falar. Aí como que nós podemos resolver isso? Você tem alguma sugestão? Eu lembro que a minha professora, num treinamento que eu fiz, que para você fazer essas perguntas para a criança, você precisa... Ela fala assim, ela é professora, né? Ela dá aula numa faculdade, ela costuma deixar uma garrafinha de água. Então, toda vez que ela faz a pergunta, ela bebe água. Para ela não responder, porque a gente responde. E aí a gente não estimula a criança a pensar, a refletir sobre ela mesma, sobre a capacidade que ela tem para resolver as coisas. Porque a gente acha que a gente tá, é o controle, né? A gente quer estar no controle. A gente quer controlar. E às vezes eu me seguro para sair desse controle. Eu sempre fico assim, Neuzeli, saia do controle, saia do controle. Porque a gente tá... Por que a gente não deixa a criança lavar a louça? Né? Às vezes o Davi puxa a cadeira e fala, mamãe, eu posso te ajudar? Eu falo, filha, a mamãe tá com tanta pressa, porque se ele for me ajudar, ele vai me atrapalhar toda, né? Eu já penso. Aí eu respiro e falo, tá bom, filho, pega. Aí ele já fala, posso te ajudar? E já vem arrastando a cadeira. Aquilo me dá nos nervos já, eu já fico desesperada. Aí eu respiro e falo, vamos dar oportunidade para ele aprender, para ele treinar essa habilidade. Ele quer lavar a louça, vamos dar oportunidade. É difícil? Agora eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. Educar com respeito é o caminho mais difícil. Por que é mais difícil? Porque a punição, ela te dá a resposta na hora. O seu filho vai te obedecer. Ele vai te obedecer na hora porque você vai interromper o mau comportamento. Só que você tem que pensar a longo prazo. O que isso vai gerar a longo prazo? O que ele vai refletir, pensar e desenvolver sobre ele mesmo diante da punição? Gente, só uma palhinha aqui. A minha mãe batia, enfim. E aí chegou um determinado momento que ela batia e eu ficava paradinha assim, olhando pra cara dela. Ela descendo a correia, não saía nenhuma lágrima. Aí eu ouvia, né, que eu era ruim que nem cobra e tal. Mas assim, eu falei assim, então beleza, apanhar eu já vou apanhar mesmo. Né? Já que a única solução para resolver essa questão é eu apanhar, então deixa eu apanhar logo. Pronto. E, gente, eu sei que isso doía mais nela do que em mim, né? Doeu em mim depois, né? Mas, assim, imagina você punindo o seu filho e ele lá, paradinho assim, olhando pra sua cara. E aí? Tá
resolvendo alguma coisa, né? Porque ele pode desenvolver esse, né? Você desenvolveu você entrou numa disputa de poder. Você queria provar para ela que você era forte, que você ia dar conta, né? Que você ia dar conta. É uma disputa de poder. Uma disputa de né? poder. Do tipo, é só isso que você sabe fazer? Então, beleza. Então, você tá aí pronto e vamos ver. A minha irmã era fazer isso. Ela fala assim, pode bater que eu aguento. A minha irmã, ela mais velha, né? Então ela sofria mais. E a minha mãe tinha aquela crença de que os mais velhos têm que cuidar de tudo, tem que ser responsável pelos mais novos, tem que cuidar da casa. Você é mais velha? Então, ela sofreu muito. Então ela carrega. Espero que ela não esteja vendo a live, mas ela replicou tudo isso de uma forma muito maior nos filhos. Mas tende a crescer, né? Uma pessoa ferida acaba ferida. Ela replicou, né? Então, eu sou a caçula, então eu acho que eu vi, né? Eu fui vendo tudo isso, então, muitas vezes eu lembro que eu saía chorando da casa dela porque eu não queria ver meus sobrinhos apanhando, sabe? Então, doía, naquela época já doía minha alma, sabe? E eu falava assim, eu não quero fazer isso, eu quero ser diferente. Eu fico emocionada só de pensar. E a questão das perguntas, né? Eu coloquei um exemplo aqui sobre quando uma criança tá brigando com a outra por brinquedo. Né? Eu lembro que esses dias atrás, o meu sobrinho, a minha sobrinha e o Davi estavam disputando um brinquedo. Um puxa para lá, outro puxa para cá, né? Aí eu olhei para eles e falei assim, como que vocês podem resolver essa situação? Eu também. Aí fiquei quieta. Aí a pequenininha falou assim, brincando cada hora um pouquinho, tia. Eu brinco um pouquinho, depois eu dou para ele brincar. Eu falei assim, é uma boa alternativa. Ela tem 3 anos, Letícia. Mas eles têm 3. Eles dois têm 3. Eles estavam com 3, agora eles estão com 4, mas eles tinham 3 aninhos. Eles são capazes de pensar, de refletir. Aí, no caso, você está dando a oportunidade para eles pensar e refletir sobre a situação e focar na solução. Você não está focando no problema, né? Você está focando na solução. E você está ensinando eles a fazerem isso. Isso é muito legal, isso é muito forte. E é mesmo. Agora tem uma outra questão importantíssima, especialmente para os pais que trabalham muito, não tem tempo para ficar com o filho, né, que passa o dia fora, né? É você reafirmar o amor. Reafirme seu amor. É você sempre, todos os dias, deixar claro para o seu filho que você o ama, né? Que ele é importante para você. Às vezes eu pego o Davi antes de dormir, né? Aí eu falo, filho, olha, não só antes de dormir, mas eu falo assim, filho, vem cá, olha no olho da mamãe. Aí ele vem, olha assim, põe eu falo, testa com testa, nariz com nariz. Eu falo assim, filho, você é muito importante para mim. A mamãe te ama muito. Aí ele fala assim, eu também. Para sempre. Então, assim, a gente não tem tempo para isso. Mas você precisa, nas pequenas coisas, fazer com que o seu filho se sinta pertencente a esse lar, a essa casa, a essa família. Ontem eu estava conversando num consultório médico, e aí eu estava conversando com um pai que estava com dificuldade, ele tem gêmeos, né? E um dos gêmeos é especial. E ele estava falando que o outro era muito possessivo. Era um menino e uma menina. Então, eles dedicavam muito a essa criança especial, porque demanda muito. E esse outro não estava se sentindo incluído ali naquela relação. Então, com que forma que ele agia? Desafiadora, equivocada, para chamar a atenção. E aí, eu falando para ele sobre essas questões, né? E ele falou assim, nossa... tudo isso que você está falando está me fazendo refletir e me dando uma oportunidade de resolver isso. Isso.
né? E eu falei assim, eu entendo. Então, às vezes a gente se coloca no lugar do outro. Eu entendo que deve ser muito difícil ter uma criança com problema no coração, né? Que ele falou que ela tem 3 anos, ela não anda ainda. Eu falei assim, eu entendo que não deve ser fácil, deve ser um fardo muito pesado. Mas o seu filho, ele tem 3 aninhos e ele não sabe de nada disso. Não entende. Ele não sabe, ele não entende. Então, você precisa, nem que seja 10 minutos, para tudo e foca nele, né? Tira ele de cena e fique só com ele, escovar o dentinho brincando, contar uma historinha, né? Então, coisas pequenas que vai reafirmar esse amor, que vai fazer com que ele se sinta amado, que vai fazer com que ele se sinta pertencente a essa família, porque ele não está sentindo esse pertencimento, né? Isso mesmo. E diante dos desafios, você também pode reafirmar o seu amor, né? Por exemplo, a criança cometeu ali alguma coisa que você não gostou, sei lá, se comportou mal, e você fala para ela assim, filha, a mamãe te ama, e a mamãe sabe que a gente vai conseguir resolver isso junto. É coisa simples, né, Letícia? Por isso que eu falo, eu não vim aqui para trazer coisas, você vai fazer isso. Não, é mudança de comportamento, de pensamento, de postura. É mudar a nossa mentalidade. Um dos meus filhos, o Davi, quando eu chamo atenção, ele fica muito chateado, né? Assim, nossa, eu fiz isso de novo. Ele tem sempre, ele traz pra ele essa sensação de culpa, né? Do tipo, nossa, minha mãe realmente falou e mais uma vez eu fiz, né? E aí eu fiz, nossa, Davi, vamos olhar. Pode ser, né? E aí eu converso com ele. Aí ele fica assim mais retraído, mais tímido, eu vou lá, abraço ele, beijo ele, falo assim, meu filho, eu continuo te amando. Né? Não é porque isso que deu errado, porque não, eu continuo te amando. Vem cá, da próxima vez nós vamos fazer diferente? Eu disse, como que a gente vai fazer então? E aí ele fala, não, da próxima vez, mamãe, eu vou fazer desse jeito. Eu falo, então beleza, tá combinado. E pronto, não precisa deixar aquela atmosfera ruim, né? Depois que chama atenção. Não precisa disso, gente. Aí muitas mães, né, pensam, não, tem que dar um gelo. Né? Tem que deixar lá, quieto no canto. Gente, isso dá aquela sensação de abandono. E aí, a cadeira do pensamento, né? Eu vou falar aqui, eu vou trazer aqui daqui a pouco uma nova alternativa para essa cadeirinha do pensamento, né? Então vamos correr um pouquinho, porque eu tenho outro compromisso e eu preciso... Vamos lá. Vou encerrar aqui. A gente já falou do foco na solução, né? Sempre trazer a criança para resolver o problema, né? Sempre focando na solução. Identificar o problema, convidar a criança para identificar o problema e pensar numa solução juntos, né? Pergunta se ela tem alguma ideia para isso, né? Sempre buscar por meio de perguntas, né? E para que ela se sinta importante, né, nessa relação. Agora, essa outra questão, vamos bem rapidinho aqui, ó. Ensinar que erros são oportunidades para aprender, né? Você, enquanto pai, você gritou, de repente você bateu, reconheça isso, reconheça que você errou, busque uma reconciliação e junto com a criança, tenta buscar uma solução para uma próxima vez que de repente ele se comportou mal, você perdeu o controle e bateu. O que vocês podem fazer da próxima vez para que isso não aconteça? Eu já fiz essa pergunta para o meu filho e ele falou assim, que eu fiquei nervosa e aí eu gritei, né? Aí depois ele chorou, aí depois eu me arrependi, né? Que venha você reconhecer que errou. E aí eu fiz essa pergunta, filha, a mamãe ficou nervosa por causa disso, disso, disso. Você lembra que a mamãe falou isso para você e você fez isso? Você não escutou a mamãe. Como que a mamãe pode fazer da próxima vez para ela não ficar tão nervosa? Aí ele falou assim, respirar, mamãe, respirar. Porque ele faz isso, né? Respirar. Tá bom, filho, da próxima vez a mamãe vai respirar. Ele falou assim, você não respirou, mamãe. E aí entra a questão do dar um tempo positivo, né? Em vez da cadeirinha do pensamento, outra questão, dar um tempo, uma pausa positiva. Tá nervosa? Você também pode sair de cena e falar, filha, a mamãe tá muito nervosa diante dessa situação, a mamãe precisa ir lá no quarto, lavar o rosto, beber uma água para ela se acalmar.
você está validando o que você está sentindo, você também está ensinando ele sobre educação emocional, sobre autocontrole, e lembrando que quando você se sente melhor, você age melhor, e isso serve para o adulto e para a criança. Criança age melhor quando ela se sente melhor. Então, pausa positiva é para isso. Você pode convidar ela. Por exemplo, ficar no seu quarto por um tempo vai te ajudar a se acalmar? É lógico que diante de um descontrole emocional, a criança não raciocina. Mas você pode estar disponível ali para a hora que ela estiver melhor. Você pode fazer esse convite, abraçar uma almofada, ficar com o seu brinquedo preferido, ouvir uma música, assistir um desenho, não importa. Você vai buscar aí a forma para ela buscar essa pausa para ela se acalmar. Né? Depois que ela se acalmar, que ela estiver bem, aí você senta com ela e conversa. É verdade. Então, agora, a última questão. Aí depois eu vou deixar 2 práticas, que é bem rápida. Dedique tempo para ensinar. Porque a gente acha que a gente fala uma vez, a criança tem que aprender. Eu já cansei de falar. A criança, a gente tem que entender que o adulto é a gente e ele é a criança. Quem está aprendendo é ele. Ele está em desenvolvimento. Você está aqui, eu estou aqui há 40 anos e ele está aqui há 4 anos. Quem tem que aprender com quem aqui? É óbvio que o aprendizado ele é recíproco. Mas você precisa dedicar tempo para ensinar o seu filho essas habilidades. Que ele vai levar para a vida. Então, você vai falar hoje que ele tem que ter empatia, que ele tem que compartilhar o brinquedo, amanhã ele vai tomar o brinquedo, vai entrar numa guerra pelo brinquedo de novo. E você vai ter que falar de novo. Então, dedique tempo para ensinar. Eles não vão aprender de forma imediata, você vai ter que repetir muitas e muitas vezes. Essa é a última questão. E as 2 tarefas importantes que vai gerar mais conexão aí na sua casa. Primeira tarefa. Estabeleça um tempo especial na rotina, um tempo junto. Esteja presente, reveze quem vai escolher a atividade. Aqui é depois do jantar. O que nós vamos brincar hoje? Hoje nós vamos fazer quebra-cabeça, hoje nós vamos fazer um jogo da memória, hoje nós vamos jogar, ele gosta de jogar ludo. Então, a gente vai revezando. Eu revezo na escolha da brincadeira e também eu revezo na escolha da história. Cada dia um que escolhe a história para dormir. Ontem foi ele que escolheu, hoje é eu que escolho. E ele fala, não, mas eu quero esse. Não, mas hoje é meu dia que eu que escolho. Então, estabelecer um tempo especial com a criança. E a outra questão é criar um ritual de conexão. É algo que vai definir uma marca nessa relação. Eu lembro da historinha do nó no lençol, que o pai não tinha tempo para ficar com o filho, então ele saía de madrugada, quando ele voltava o filho já estava dormindo. Então ele dava um nó no lençol. Eu acho essa história incrível. E aí eu lembrei que a minha irmã dava um beijinho na mão da minha sobrinha, deixava a marquinha. Toda vez que ela olhava a marquinha, ela ia lembrar da mamãe. E aqui em casa a gente faz o coração, sabe? Na hora de ir embora. O meu marido vai saindo com o carro, ele vai fazendo coração, mamãe, coração. Então, é uma marca nossa, tem que fazer o coração. Se não fizer esse coração, menina, entra um berreiro. Às vezes meu marido sai, tranca a porta, ele fala, eu quero fazer o coração. E sai, chora, eu fico desesperada para abrir a porta para ele fazer o coração. Então, essa é um ritual de conexão que nós temos para marcar esse relacionamento, essa relação. Então, ritual de conexão e estabelecer um tempo junto, um tempo especial. Isso vai fazer o quê? Deixar claro a sua mensagem de amor para o seu filho. Vai deixar claro que você o ama, que ele é importante e que ele faz parte dessa família. Né? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Aí e é isso, Letícia.
Eu amei. Gente, se você tem mais de um filho igual eu, né, que tenho dois, cada um é separado, tá? Fuja daquela coisa da comparação, porque fulano faz assim que o outro tem que fazer. Aqui em casa, a gente tem conexão diferente com os dois, diferentíssima, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, no tempo especial, tem que ser separado. E o tempo também, né? Então, a gente precisa entender disso, que a gente acha, né, que tem mais filho, coloca tudo no mesmo balaio, não. Mas a linguagem de amor deles é diferente e eles vão sentir essa conexão de maneira diferente. Neuzery, eu amei a nossa conversa, que se esticou, mas eu amei. Eu aqui, assim, tem muito mais coisa, viu? Tem muita coisa, mas eu tentei pegar as principais que eu achei que eram importantes. Isso, gente, eu amei. Qualquer dúvida, procura ela, tá? Falou essa coisa de criação de filho, vai nela, que ela que é especialista. Eu aqui só dou os meus pitacos e eu tô na curva de aprendizado igual vocês. Vou deixar marcado o Instagram dela, vocês seguem ela, que tem muita coisa boa por lá. Pode se despedir, Neuzery, fica à vontade. Obrigada, Letícia, pela oportunidade, né, de estar aqui. E eu acredito que, assim, é um reconhecimento também ao meu trabalho, né, e isso não tem preço. Gratidão mesmo, de coração, por você ter me cedido esse espaço para poder falar um pouquinho sobre essa conexão, sobre essa educação consciente com amor e respeito, que é o mais importante. Isso mesmo, gente. Fica com Deus, tá? Amém. Gente, qualquer dúvida, procura ela. Você tem processos, não tem, para pais, para ajudar mães? Tem, eu trabalho com a mentoria em disciplina positiva e também com coaching parental, que é um processo de autoconhecimento para os pais, para as mães, né, no caso, que são o meu público, para elas olharem para as suas questões, para a sua vida, para o seu interior, para você desenvolver habilidades que você não tem, que você tem, mas você não sabe que tem por conta dessa falta de conexão consigo mesma, de tempo. Então você vai mergulhar aí nesse autoconhecimento para resgatar habilidades que você nem sabe que você tem, né? E vai melhorar ainda mais aí a relação com seus filhos. Gente, melhora mesmo. Eu fiz isso quando eu estava com os meninos pequenos, com o Arthur, bebê, e foi legal porque, assim, a gente tem que... É um reolhar que você olha, né? Porque para você ensinar, você tem que, né, se olhar. E é muito importante. Então, se você quer ser uma mãe diferente, né? Quer colocar... criar os seus filhos de uma maneira diferente no mundo, fica a dica aí que vale muito a pena. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Neuzery. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe também. Fica com Deus. Tchau, tchau.